E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então aqui começar a nossa energia da semana. E hoje eu trouxe tudo anotado, porque realmente a gente vai ter uma semana um tanto quanto desafiadora em vários aspectos. E é importante a gente ter tudo anotado aqui para não se perder, né? Então vamos lá. Segunda-feira a gente começa essa semana já carregando todos esses reflexos, né, que nós tivemos dos acidentes que a gente teve lá no Capitólio, em Minas Gerais, todos os assuntos relacionados à água, tudo aquilo que veio falando de enchentes, de água. A gente teve, esse fim de semana também aconteceu aqui em Houston, um tornado com muitas chuvas, né, com muitas áreas destruídas, né. Então, quando a gente olha para o céu nesse momento, a gente percebe que Netuno ele vai falar com a gente. E Netuno ele está num aspecto que ele gosta bastante, né? Que é esse aspecto, ele está em peixes, né? Então ele vai falar muito dessas nossas águas, dessas movimentações, ele vai agitar essas águas, ele vai agitar essas emoções, né? É importante falar que ele está no terceiro decanato, né? Então ele é regido por ele mesmo e corregido por Plutão. Então, nessa combinação de Netuno, onde ele tem essa corregência de Plutão, intensificando ainda mais a sua manifestação, a sua forma de se manifestar, ele vai falar muito dos finais de ciclos, né? Por isso que a gente tem visto acidentes, né? Por isso que a gente tem visto esses movimentos. Então, vai falar muito das mortes coletivas, dos acidentes, porque Plutão traz essa temática mais profunda, mais sensível, de luto, de perda, né? Então, é muito comum a gente ver esse aspecto. Então, quando a gente pensa em tudo isso, Netuno ele vai falar de um aspecto de destruir para construir, junto com essa corregência de Plutão. E ainda a gente tem essa semana uma configuração, iniciamos segunda-feira nessa configuração, iniciamos oficialmente a lua crescente no dia 9 de janeiro, domingo, às 15 horas e 11 minutos, e estando essa lua em Áries, né? Então ela vai falar eu vou falar já para vocês como ela vai começar a impactar a sua semana. Mas a gente tem alguns aspectos importantes para falar da Lua essa semana, tá? Quando a gente olha para Plutão no céu, né? Ele segue, continua seguindo em Capricórnio. Ele está sendo regido por Saturno e corrigido por Mercúrio. A gente vai ver que Mercúrio vai aparecer muito nas corregências dessa semana. E Mercúrio está entrando em retrogradação oficialmente no sábado, né, dia 15 de janeiro. Então, ele vai estar manifestando. Então, super importante essas semanas vocês se atentarem a trabalhar esses aspectos de guardar materiais importantes que vocês precisam, documentos, coisas que precisam ser salvas, fazer as comunicações corretas, estar atento aos detalhes, porque quando Mercúrio está no movimento de entrar nessa retrogradação, a gente vê as coisas assim mais tecnológicas e de comunicação, de falas, entrando em alguns colapsos, né? Entrando em alguns bugzinhos. A semana passada, por exemplo, eu experimentei isso. Meu computador começou a ter problema que eu falo, nossa, mas que coisa estranha. Do nada, alguns tipos de errinhos que não é comum ter, tá? Então, é super importante estar atento a isso, deixar sempre tudo salvo, documento tudo bem salvo, né? E ele entra em retrogradação dia 15, né? E super importante as temáticas que Mercúrio vai trazer pra gente, tá? Ou seja, Plutão vem encerrar as comunicações da matéria, né? Nessa corregência de Plutão com Mercúrio, ele vem encerrar essas comunicações da matéria, né? Então, daquilo que já cumpriu o seu ciclo, né? E que pra gente fica duro de compreender, né? Principalmente quando a gente acaba perdendo um ente querido da nossa família. Entender a morte, entender o luto, ainda é muito desafiador para todos nós, né? Mas são temáticas que a gente precisa começar a olhar com mais profundidade, porque são temáticas do nosso dia a dia. Todos nós enfrentaremos isso em algum momento, seja para conosco mesmo ou daquelas pessoas que a gente ama, né? Então, ainda vamos ter nessa semana essas configurações no céu. Outro aspecto importante de mencionar dessa semana é que a gente vai ter, continua tendo Urano e Vênus em retrogradação. Urano até dia 18 de janeiro, ou seja, até na terça-feira da semana que vem, e Vênus até o final desse mês de janeiro. Como eu falei para vocês lá naquela live lá atrás, que tá salva no Instagram,
a gente está tendo um mês de janeiro bastante mexido, bastante conturbado. Por isso que não é um mês muito propício para a gente trabalhar questões de desenvolvimento de novos projetos, de novos lançamentos, de coisas que vêm trazer, que a gente busca para como alternativas e soluções, ou então expansões, porque essas energias ainda estão bastante bugadas, estão bastante desencontradas nesse aspecto para essas melhorias, mas depois a gente sabe que isso dá uma acalmada, né? Então, Urano em retrogradação, e se a gente olhar num aspecto histórico de Urano em retrogradação de anos anteriores, né, ele sempre acaba trazendo momentos marcantes, eventos marcantes, seja ele de acidentes aéreos, seja ele de acidentes de carro. Um dos momentos que a gente teve também foi a perda da Marília Mendonça num acidente de avião. Então, as Torres Gêmeas também, né? Urano estava em retrogradação. Então, são aspectos que acontecem muito, né? Então, Urano ele vai trazer muito esses acidentes, esses cortes, né? Naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente tem como consciência de inovador, né? E querendo ou não, o avião, o carro é inovador, né? Foram criações do homem inovadoras, né? Então ele traz esse corte dentro desse universo inovador, né? Porque o Urano ele é essa energia inovadora, né? Então é super importante a gente continuar observando isso. Então nessa semana, como o Urano ele tá na corregência de Mercúrio também, e tem uma influência relacionada, essa corregência tem uma influência relacionada à Virgem, ele vai tocar nos assuntos de saúde, porque o signo de Virgem fala muito da nossa saúde do corpo físico, né? Então ele vai falar muito dessas vias respiratórias nossas, né? Porque ele vai tratar, é super importante pensar nisso, né? Mercúrio ele trata, ele rege 2 signos, um signo de ar e um signo de terra, né? Então ele vai falar de uma comunicação que nos atinge de alguma forma, ele vai falar daquilo que eu transmito em vento e que nos atinge, né? E que atinge o nosso corpo físico de alguma forma. Por isso que Mercúrio ele fala muito do cuidado nas palavras, né? Porque ele sempre gera um impacto físico devido a esta influência de Virgem que a gente tem, né? Então, como a gente tem Urano aí nesse processo de retrogradação, que fala de acidentes, que fala de tudo isso numa corregência de Mercúrio, a gente ainda pode ouvir muitas coisas relacionadas à saúde física, trazendo esses novos números de Covid-19, trazendo outras questões de outras doenças transmitidas pelas vias aéreas, né, nesse sentido. Então, é super importante vocês olharem tudo isso, estarem atentos. Então, não deixa de ter todos os cuidados necessários, né, de máscara, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer, e vacina, né. No meio da semana, a gente pode ver um céu se tornando um pouco mais materializador, né, com a lua ainda já em touro, sendo mais propícia para pensar, projetar, planejar novos negócios, né, e ver isso crescer, porque a gente já está numa lua crescente. Então, é você pôr isso no papel, registrar, salvar. Lembrando que a gente entra em Mercúrio em retrogradação no sábado, então salvem tudo que vocês criarem, que quiserem criar e expandir, né? Então, essa lua crescente que iniciou no domingo, então ela tem essa vontade, ela influencia essa nossa vontade de querer crescer, de querer expandir, né? De querer, né? E ela tem Áries ainda, então ela tem esse aspecto importante de querer com que a gente cresça, com que a gente evolua, né? Com que a gente melhore. Então, a dica, como eu falei, é colocar tudo no papel, salvar tudo para vocês não terem erro e perderem esses documentos. Temos um aspecto importante no céu que eu quero falar para vocês, que é a questão de Quirón em Áries, né? E quando a gente tem Quirón em Áries, é super importante, porque Áries, Marte, fala muito do nosso rosto físico, e Quirón fala de feridas, né? Cicatrizes. Então, se você está planejando fazer ainda um aspecto, um procedimento estético, algo que venha mexer no seu corpo, no seu rosto principalmente, eu acho que ainda não é sugerido que não seja um bom momento, porque você pode adquirir cicatrizes por conta dessa configuração que a gente tem, né? Então a gente pode ver alguns problemas que às vezes vão ter uma inflamação mais profunda, então precisa tomar muito cuidado quando você tem esse aspecto de Quirón em Áries, né? E finalizamos a semana já com Mercúrio retrógrado no sábado, e vamos esperar essa semana toda acontecendo ainda um pouco turbulenta, carregada de emoções por conta dos acontecimentos da semana passada, né?
e a gente vai ver que Urano ele vai se aproximar do final da sua retrogradação. Então, quando um planeta ele começa a entrar no movimento de voltar ao seu movimento direto, ou até quando ele vai iniciar uma retrogradação, ele começa a trazer esses reflexos desse movimento, né? Ele começa a trazer esses reflexos do estar estacionado, né? De ele fazer essa troca de movimento, né? Então, essa semana tomem muito cuidado com essas questões que eu falei para vocês do corpo físico, dos seus bens, dos seus relacionamentos, né? A gente tem Urano se preparando né, para sair dessa retrogradação, muitos acidentes, cortes bruscos, paradas bruscas, acidentes com grande número de desencarnes. Então a gente pode ouvir falar ainda de questões de desencarnes coletivos, podemos ter essa temática ainda um pouco essa semana, principalmente porque a gente tem esse Urano em Touro, na casa 7, então ele tem uma influência muito grande no relacionamento, no corpo físico em si, né? Então a gente pode ver isso, essa coisa coletiva, um pouco mais manifestadora, né? E Vênus está retrógrada, né? Até o final do mês, então é importante a gente ter isso guardadinho na memória. Então, para finalizar, né, para a gente não ficar um vídeo muito longo, o que a gente pode falar, né, para essa semana? A gente vai ver ainda assuntos agitados e relacionados às doenças respiratórias, à comunicação, a desencarnes coletivos. A gente ainda vai ver muitos assuntos de chuvas e assuntos relacionados à água, né? A gente viu novas descobertas da água na Lua, coisas nesse sentido que estão pipocando aí a todo momento. Então, por conta dessa configuração toda que a gente tem, vai ser muito importante ficar atento e perceber tudo isso. E aqui um aspecto importante de falar é porque no dia 17 de janeiro, que é na segunda-feira que vem, a Lua entra em Lua cheia, né, na fase lunar cheia, em Câncer. Então, ela traz muita água, né? Câncer é água, então é muita água, muita emoção. Então, essas águas, elas transbordam, né? Então, a gente vai ver águas transbordando aí. E atenção, né, com a região do rosto, como eu falei para vocês, por conta dessa condição de Quirón em Áries, né? Então, essas são as principais, assim, pinceladas de energia da semana que eu quis trazer para vocês ficarem bastante atentos ao que a gente tem essa semana. Cuidado, né? Todo cuidado é importante, mas não é para vocês ficarem com medo, não saírem alarmados por aí, mas sim estar atentos, tomarem mais cuidados com os carros de vocês, com os procedimentos que vocês fazem, os ambientes que vocês frequentam, está sempre bastante protegido, cuidado, porque ainda não estamos numa configuração astral tão tranquila, né? Tem os seus movimentos e tá tudo acontecendo. E é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem.